paz e a graça do Eterno a todos. Amados, hoje eu estou aqui, separei aqui no livro de Romanos, no capítulo 13, a partir do versículo 11 até o versículo 14, uma leitura bem resumida para a nossa meditação. Eu vou fazer a leitura e passaremos a falar sobre o assunto. Diz assim a palavra, versículo 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, e não em orgias e bebedice, não em impudice e dissolução, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Estas palavras do apóstolo Paulo, eu acho que, pelo menos na minha concepção, eu acho que elas nunca foram tão atuais como agora. O apóstolo Paulo, escrevendo esta carta aos Romanos, quando ele vai falar aqui, ele vai dizer que está falando aquelas pessoas que conhecem a verdade, aos filhos da luz, aqueles que um dia ouviram e creram na palavra do Eterno. E ao mesmo tempo o apóstolo Paulo convoca eles a se despertar do sono, a acordarem para a realidade do momento. E eu quero fazer aqui hoje, eu me propus a fazer uma mesma coisa. Quero dizer aos irmãos que eu não estou aqui para chamar a atenção de nenhum dos irmãos. Eu não estou aqui me colocando como acima de qualquer um de vocês. Mas eu estou aqui me colocando como igual a vocês, necessitado das mesmas orações, das mesmas ajudas, dos mesmos aconselhamentos e da mesma injeção de ânimo para nós prosseguirmos nos dias que estamos vivendo. Amados, os dias que nós estamos vivendo são dias com as configurações bem ruins. Eu tenho percebido, tenho olhado e tenho percebido alguns tipos de irmãos que acabam nos entristecendo. Há irmãos que estão dormindo em sono profundo e não querem acordar. Há irmãos que não estão percebendo os dias que nós estamos vivendo e têm vivido como se fosse imune à palavra do Eterno. Mas eu quero alertar os irmãos que o momento que nós estamos vivendo, ele é muito grave espiritualmente falando. É um momento, irmãos, em que a tecnologia ela tem tomado todo o tempo dos irmãos. Às vezes os irmãos passam muito tempo jogando no celular. Às vezes muito tempo no TikTok. Às vezes muito tempo assistindo filme. E são várias as coisas, vários pratos que têm sido colocados à nossa disposição
E isso tem roubado o tempo da oração e o tempo da meditação na palavra. Eu vou falando assim e meu coração vai se entristecendo ao ficar cara a cara com esta verdade que a gente tem visto. Queridos, o apóstolo Paulo termina aqui este último versículo que eu li, dizendo o seguinte, que você e que eu não colocássemos nada à disposição da carne. Nós vivemos o nosso dia inteiro a carne na luta contra o espírito e tentando te segurar nas coisas mundanas, coisas que te atrapalham espiritualmente. E quando nós abandonamos a oração e ficamos somente com a palavra, nós corremos o risco de sermos legalistas, de conhecermos muitas escrituras e não praticá-la. Quando nós dedicamos muita oração e não temos tempo para a palavra, o risco aí se inverte. Você tende ao fanatismo, você tende a subir no monte para orar 2, 3 vezes na semana, a frequentar o ciclo de oração sem faltar nenhum dia, a fazer vigílias, e você percebe que a sua vida espiritual continua parada, continua sem que você tenha nada expressivo da parte do Eterno para progredir na fé e fazer que outros prodigam também. É porque a oração, irmãos, e a palavra, ela tem que ser como o nosso alimento diário. Os filhos do Eterno precisam conhecer ao Eterno. E eu quero dizer para os amados que não há como você conhecer ao Eterno se não for através da palavra. A palavra, ela veio para nos revelar o Eterno. Quando você cria o hábito de ler, quando você cria o hábito de meditar na palavra, você começa a entender melhor o propósito do Eterno para a sua vida e o que de fato o Eterno quer com você. Quando você associa isso e começa a levar isso juntamente com a oração, o Eterno tem intimidade com você e ele vai passar a falar no seu coração, a falar na sua mente, através do seu espírito, e vai começar a te conduzir nesta jornada e te dar forças para que você possa vencer a carne. A carne não é fácil vencer. E humanamente falando, não dá para vencer também. Jesus, quando ele prometeu o Espírito Santo, ele quis dizer para a gente isso mesmo, que o Espírito Santo ele habitaria em nós e ele nos conduziria neste caminho, não fazendo nada para nós. Não é que o Espírito Santo vai tirar da sua frente o pecado. Ele não vai tirar. Ele vai te alertar, ele vai te mostrar,
E você vai desviar do pecado com a orientação do Espírito. Agora eu preciso dizer para os irmãos que não há Espírito Santo sem oração. É evidente que com todo mundo que você conversa hoje em dia, principalmente, tem sido ouvido falar muito sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo virou quase que um souvenir na boca dos crentes. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele foi dado para os salvos, para aquele que verdadeiramente é igreja. E ser igreja ser noiva, é preciso andar como tal. É preciso se portar perante o mundo como tal. A transformação, irmãos, ela tem que ser primeiro interna e depois se manifestar externamente. E o seu interno, ele está intimamente ligado com o que você tem ingerido, o que você tem absorvido. Irmãos, nós precisamos criar o hábito de voltar a orar. A igreja perdeu esse time porque os nossos líderes perderam também esse time. Primeiro eles perderam e depois a igreja perdeu. Por que eu digo isso? É fácil os irmãos verem. Os líderes hoje não oram. Os nossos líderes hoje, irmãos, estão preocupados com outras coisas, menos oração. Estão preocupados com congregações cheias, estão preocupados com festas, estão preocupados com liturgia. Não estão preocupados com oração. A palavra que estão nos trazendo é uma palavra religiosa. Uma palavra que tem a ver com o seu pensamento e a instituição. É chamado de palavra de Deus, mas não é palavra de Deus. Chamada palavra do Eterno, mas não é. Quando você vai ler os 3 anos e meio que Jesus estava no seu discipulado, você vai entender que a preocupação de Jesus não é a mesma preocupação que os nossos líderes religiosos têm hoje. A preocupação de Jesus era apresentar o Pai. Era fazer conhecido o Pai. A preocupação dos líderes religiosos hoje é fazer você conhecer a instituição. Não se cansam de falar sobre a instituição, não cansa de mostrar para você sobre a instituição,
E toda a sua pregação tem como pano de fundo uma instituição. E eu quero esclarecer os irmãos que a verdadeira palavra, ela transforma, ela te muda. No momento em que eu falar para você e esta palavra chegar até você, dirigida pelo Espírito do Eterno, alguma coisa vai acontecer dentro de você. Se você vai mudar, é com você. Depende do tipo de solo que esta palavra vai cair. Se ela cair entre os espinhos, logo ela vai ser sufocada pelos problemas do mundo. Se ela cair à beira do caminho, as aves vão vir e vão arrebatá-las. Se ela cair em cima das pedras, o sol vai matá-la. Pela impossibilidade de ter raiz. Mas se esta palavra cair numa terra boa, se você ainda tiver no seu coração o desejo de se posicionar perante ao Eterno e dizer a Ele e mostrar para Ele que você de fato quer adentrar no descanso que nos está preparado, ainda tem jeito, irmãos. Ainda tem jeito. Eu sei que é grande o apelo do mundo para nos manter no mundo. Mas eu quero dizer para os irmãos amados, Jesus está para buscar a igreja. Esta é uma palavra que todo mundo quer ouvir. Mas eu quero alertar os irmãos que as Escrituras nos mostram que antes deste arrebatamento, nós passaremos dias e dificuldades pior do que a que nós estamos passando agora. E aqueles que não tiverem, de fato, ligados na videira verdadeira, não resistirão. É tempo, irmãos, de nós abandonarmos o mundo e as suas concupiscências. É tempo de nós nos posicionarmos perante o Criador. Você que já ora, eu aconselho, ore mais, irmãos. Melhore o seu tempo de oração. Você que já lê as Escrituras, leia mais, medite mais, viva mais para o reino. E você vai descobrir que em pouco tempo o seu corpo espiritual começará a dar sinais e você começará a ver que você melhorou, que você consegue agora respirar melhor. Se a sua caminhada espiritual estava somente aqueles passos de bebê, você vai ver que agora você consegue correr. Você consegue o condicionamento físico e espiritual vai ter uma grande diferença. Eu peço ao Eterno que nos ajude neste ano, que nós possamos conhecê-lo, que Ele nos dê graça para nós de fato conhecermos ao Eterno e vivermos vida, irmãos, de santificação.
Não adianta você jejuar se não tem o hábito de ler e meditar. É só passar fome, irmão. Não adianta você orar se também não criar o hábito de ler. É somente um falastrão, um pedidor perante o Eterno. Mas quando você começar a entender que a leitura, a oração e o jejum, eles são inseparáveis. Você conhecerá o Eterno pela palavra. O Eterno responderá às suas orações, te fará saber que Ele compreende você da forma que você está. O Espírito passará a te conduzir e você assim vencerá a carne. Eu aconselho os irmãos a começarem, deixando o ano que passou para trás, com todos aqueles problemas que nós tivemos, e vamos avançar este ano, irmãos, melhorarmos o nosso condicionamento físico e espiritual, para que possamos ser relevantes no reino, para que de fato possamos ser igrejas do Eterno e que de fato estejamos esperando a manifestação do seu Filho na nuvem. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês, que o Eterno possa abençoar. Eu peço aos irmãos que compartilhem os nossos vídeos. Peço aos irmãos que, entrando no nosso canal, assistindo nossos vídeos, dêem um like para a gente enganjar, ter engajamento no YouTube. E peço aos irmãos que assistam os nossos vídeos, irmãos. Vamos fazer uma caminhada perante o Eterno. Vamos caminhar e vamos procurar melhorar para que nós possamos estar de pé nesses dias maus. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos. Até o próximo vídeo. A paz e a graça a todos.